Então vamos lá, terceiro ano, semana 2 do PET, volume 3, e o tema de vocês é a Segunda Guerra Mundial. Antes de entrar propriamente dito nos exercícios, eu vou fazer um breve resumo muito rápido, muito superficial aqui da Segunda Guerra Mundial, só para vocês relembrarem alguns acontecimentos. Quais foram aí então os antecedentes do conflito? Primeiro, houve aí o Tratado de Versalhes, que puniu a Alemanha com perdas de territórios e pagamentos de pesadas indenizações. A Itália não obtivera vantagens que julgava ter direito. Japão queria disputar o controle do continente asiático, um país pequeno que despontou como uma potência no século XX. E a impotência da Liga das Nações em manter a paz mundial. Por quê? Eles não ajudaram a China com a invasão japonesa lá na região da Manchúria, não impediram a Itália de conquistar a região que hoje é a Etiópia e não impediu o Hitler de investir na indústria bélica da Alemanha. Lembrando que o Tratado de Versalhes também se tratava de não deixar que a Alemanha possuísse um determinado contingente de soldados e muito menos, né, de fábricas de armas e utensílios aí que pudessem ser utilizados em guerras. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, a região onde era a Alemanha e as primeiras invasões aí que o Hitler fez quando ele assumiu o poder e dizendo assim, a Alemanha é muito pequena, nós precisamos de um espaço vital, né? Então, a Liga das Nações estava aí vendo o Hitler invadindo outros locais e não fazia bolinhas de nada. Ele começou aí invadindo primeiro a Renânia, né, aqui essa região, depois invadiu os Sudetos, anexou aqui a Tchecoslováquia e a Áustria. Não estando bom, eles pegaram e fizeram aí um tratado para invadir a Polônia. Que tratado foi esse? É um pacto, né, de não agressão que eles fizeram aí com a União Soviética, né, e assinaram o tratado onde eles dividiam a Polônia. De um lado ficava para o Hitler invadir, do outro lado ficava sob a União Soviética, sob o domínio deles. Então tá aqui o Pacto de Não Agressão da Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse pacto, a Alemanha se comprometia em não atacar a União Soviética e a precaução de Adolf Hitler antes da invasão da Polônia, né, era preciso evitar uma guerra desgastante em duas frentes. No pacto, a Alemanha ocupava parte da Polônia e a União Soviética ocupava a outra metade. E aqui retrata o início, o estopim para o início do conflito da Segunda Guerra Mundial, né? Que são os soldados alemães invadindo aí a fronteira da Polônia e ocupando o território. Isso aconteceu em 1º de setembro de 1939, né? Diante da invasão da Polônia aí pelos nazistas, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha. Aí começou então o conflito da Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que a Alemanha retrucou? Tinha lá o pacto de não agressão com a União Soviética, então, de um lado eles estavam tranquilos, não ia receber ataques. Eles foram entrar no território, o primeiro local aí que ele começou a invadir foi a França. E aí os franceses já esperavam essa invasão e fizeram aqui um cerco, né, nessa linha amarelinha aqui, que é a linha de Maginot, ou Maginot, sei lá como é que pronuncia isso. E eles já estavam aqui, porque aqui era a região da fronteira com a Alemanha. Porém, o Hitler, audacioso, passou por cima, veio aqui onde fica a Holanda, a Bélgica, invadiu a Bélgica, que era neutra no conflito, não tinha nada a ver com a história, e adentrou aí o território francês na primeira parte, aí no começo da guerra, eles já dominaram aí a região da França, tá? E esse Marechal Philippe Pétain, ele defendia aí a rendição da França e ele entregou aí parte do território francês para a Alemanha
passou inclusive a apoiar a Alemanha na guerra e ainda ficou aí sendo chamado de salvador da pátria, e ele ficou aqui governando um trecho aqui mais ao sul da França. Continuando aqui na questão da guerra, né, eles não satisfeitos então com invadir só a França, vocês vão ver que eles vão invadindo outros lugares, né? Tiveram aí a tentativa de conquistar a Inglaterra. Pegaram os aviõezinhos e começaram a bombardear aí do outro lado do Canal da Mancha o território aí da Inglaterra. Porém, né, os aviões, né, os caças lá da Inglaterra foram bem eficientes em impedir essa invasão aí dos alemães em território inglês. Não satisfeito em já ter guerreado boa parte ali no continente, ele faz o quê? Trai o pacto de não agressão com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Porque ele queria mais espaço. Veja que essa região aqui que está cercadinha aqui de vermelho já está ocupando parte da Polônia, né? Essa região aqui da França toda já era ocupada por Hitler. Toda essa parte verde, um verde meio lodo mais escuro aqui, tudo já era domínio dos alemães, já era ocupação deles, né? E aí o que ele fez? Quero mais, não está satisfeito com nada, né? Resolveu então partir com tudo para cima da União Soviética. Interessado em quê? Interessado no petróleo, nos minérios, nos cereais soviéticos, essenciais ao funcionamento da máquina de guerra do Hitler. E aí ele foi lá, traiu o pacto de não agressão, expressando seu ódio pelos comunistas, ordenou a invasão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hitler direcionou 65% do seu exército para invadir a Rússia na guerra aí, que ficou conhecida como Operação Barbarossa. Nos primeiros dias, os nazistas avançaram 750 quilômetros pelo território soviético, tomando cidades e matando centenas de milhares de pessoas. A resistência soviética era a tática da terra arrasada. No início de 1942, as fronteiras do Terceiro Reich iam da costa atlântica da França até as proximidades de Moscou, e a população moscovita ergueu barricadas e lutou. A tática de terra arrasada, gente, era o quê? Os soldados, né, como o território era longo e tal, não carregavam muitos suprimentos. Eles chegavam nas fazendas e retiravam dessas fazendas o que eles precisavam para se manter alimentados, ou muitas vezes, né, se abrigavam em alguns locais disponíveis nas fazendas. Só que a população da Rússia simplesmente tocou fogo em tudo, queimou todas as plantações que tinham, queimava suas casas, juntava tudo e saía dali. Quando eles chegavam, eles não encontravam nem alimentos, nem abrigo, nem nada. E aí, gente, veio aquele frio, né? O general Inverno da Rússia, que fez o favor, né, de pegar aí os soldados de surpresa. E apesar deles serem já pessoas acostumadas aí com o frio, né, eles não aguentavam, né, a fome e o frio e o cansaço, e veio aí a Batalha de Stalingrado, que cita aqui nesse slide, foi uma das mais sangrentas de toda a guerra, que é quando o general russo começou a cercar os soldados alemães em formato de pinça. Então vinham daqui, vinham de lá e iam encurralando esses soldados aqui. Nessa guerra, a partir dessa invasão da Rússia, eles começaram a perder a invencibilidade, né? O exército alemão começou a ter as primeiras derrotas aí no território russo. Quando a guerra se tornou mundial? Quando os japoneses, não satisfeitos com a região de ilhas aqui, ó, parte da China, essa região aqui que tá pontilhadinha, já era alguma coisa assim dominada pelos japoneses. Não satisfeitos, eles foram na base militar Pearl Harbor dos Estados Unidos e bombardearam a base militar americana. Aí os Estados Unidos falaram, não, desse jeito não. Entraram na guerra. E aí formaram-se então os blocos rivais. Os aliados ficaram sendo Inglaterra, França,
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos contra Alemanha, Itália e Japão. No finalzinho da guerra, a Itália muda para o lado de cá. Aí houve aí uma conferência chamada Conferência de Teherã, em dezembro de 1943, na capital do Irã. Reuniu aí Joseph Stalin, que é o número 1, o presidente da União Soviética, Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, e Franklin Delano Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos. Eles discutiram aí a abertura de uma nova frente de batalha na Europa Ocidental, para validar a derrota alemã. Normandia foi o local escolhido para o desembarque das tropas aliadas no chamado Dia D, Operação Overlord. Essa Operação Overlord teve aí, contou com a invasão de milhares de soldados, né, na costa da Normandia, na França. Foi uma invasão muito difícil, muitos soldados morreram nesse dia, né, tentando chegar, porque tinha uma base militar muito grande do Hitler em cima, esperando esse pessoal chegar. Inclusive, nós temos um filme chamado Dia D, Operação Overlord, que é muito bom assistir esse filme. Assista que vocês vão ver, retratam esses momentos aí da guerra, quando eles se juntaram para finalmente colocar fim aí e derrotar o exército alemão. Aqui tem outras fotos, né, do dia D, com a chegada desses soldados na costa da Normandia e adentrando o território. Tá vendo? A região é essa aqui, que está destacada aqui do lado. É aqui que eles entraram. Então, vieram aqui a união dos soldados, né, o exército formado pelos aliados, atacando aqui, e de cá, né, os soldados russos, que vieram atacando aqui também os soldados alemães. Quem chegou primeiro aqui no território alemão foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que depois vocês vão ver que vai dividir essa Alemanha aqui entre os países vencedores. Aqui mais um pouquinho da imagem sobre o dia D. Assistam o filme, é muito bom. E o fim da guerra. Eles fizeram aí a conferência de Yalta e de Potsdam. Nas conferências eles estabeleceram aí a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Aí que ficou este lado aqui ocupado pela União Soviética e este lado pelos países capitalistas. Ficou bem assim, ó. União Soviética aqui, Inglaterra aqui, França aqui. Essa região aqui que tá riscadinha, a Alsácia-Lorena, né, que já pertencia à França e que foram tomadas para a Alemanha e depois passou para a França de novo. E eles dividiram também a cidade de Berlim nas zonas de ocupação. A cidade de Berlim ficava dentro do lado da União Soviética. Então depois, quando a gente estiver estudando a Guerra Fria, vocês vão ver os problemas aí que Berlim enfrentou, inclusive com a construção do Muro de Berlim dividindo a cidade. No Oceano Pacífico, nós temos aí a guerra que continuava, mesmo depois da rendição lá dos alemães, né? Os kamikazes japoneses lançando bomba para todo lado. E os Estados Unidos, para frear aí o Japão, que não se rendia de espécie alguma, lançaram no dia 6 e 9 de agosto as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, que destruiu aí essas duas cidades. O Holocausto. O Holocausto foi nada mais, nada menos que a matança aí de milhares e milhares de judeus, né? Foi a perseguição, foi levar essas pessoas para campos de concentração, na verdade chamamos de campos de extermínio, e faziam experiências nessas pessoas, né? Deixavam trabalhando até exaustão final. Gente, foi muito triste. Tem vários filmes que retratam esse holocausto, né? E quando descobriram isso, eles fizeram em 20 de novembro, né, em Nuremberg, os julgamentos dos dirigentes nazistas aí, acusados por esses crimes absurdos nos campos de extermínio, né, que foi construído para exterminar os judeus da Europa, né, e é o tal do plano conhecido aí como solução final. Então foram mortos mais de 6 milhões de judeus nesses campos de extermínio.
Muitos nazistas conseguiram fugir, né? Nunca foram presos. Aí eu até citei aqui que o Joseph Mengele, um dos médicos mais terríveis da época, viveu, né, no Brasil por um tempo com identidade falsa, até que ele morreu, faleceu, né, em 1979, e os restos mortais dele, se eu não me engano, está na USP, na faculdade lá, para ser usado em pesquisas. E eu trouxe aqui para vocês umas sugestões de filmes para vocês assistirem sobre a Segunda Guerra Mundial, que é filmes maravilhosos, né? O Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela. Depois vocês podem pausar e ler o resuminho que eu coloquei de cada um deles. A Queda, que é As Últimas Horas de Hitler, muito bom. A Lista de Schindler, também é muito bom. Eu coloquei a setinha aqui errada, né? Essa setinha aqui é pra cima, essa setinha aqui é pra baixo. De agora que eu tô vendo isso. Porque essa aqui que é o resumo desse filme e este desse filme. E temos também Pearl Harbor. Esse filme é muito bom. Gente, ele é sensacional. Assistam Pearl Harbor, que retrata a invasão dos japoneses aí, né? O ataque japonês à base de Pearl Harbor. E temos também esses livros, O Inverno da Manhã, O Diário de Anne Frank, é muito bom, né? Quem tiver oportunidade de ler, leiam também, que é muito bom, conta detalhes do que elas viveram aí nesse período de guerra. Então vamos para as atividades, né? Tem um texto aí, número 1, que é analise o texto a seguir e responda, né? E aí esse texto foi retirado aí do filme, do livro do Adolf Hitler, o Mein Kampf, que ele escreveu quando estava na prisão, criando a sua teoria aí de raça ariana, de Alemanha e seus melhores e blá blá blá, né? Então vamos lá. Letra A. Qual o objetivo da educação proporcionada pelos nazistas segundo Hitler? Aí aqui no texto tá: dar às crianças de nosso povo a convicção de que são absolutamente superiores aos outros povos. Já começar a incutir na cabeça das crianças, desde pequenos, que eles eram melhores do que os outros povos que existiam. Letra B. De que maneira Hitler justificou o expansionismo do território alemão? Ele justificava que a Alemanha precisava de um espaço vital, né, que o espaço estava muito pouco e que era muito importante que ele invadisse outros lugares e exterminasse raças que ele considerava inferior à raça alemã. Então eu tirei um trecho do texto que responde isso aí, ó. O direito ao solo e à terra pode tornar-se em dever quando um grande povo parece destinado à ruína por falta de extensão territorial, especialmente quando não se trata de qualquer populaçãozinha negra, mas da Alemanha, mãe da vida, mãe de toda a civilização atual. Então, na justificativa dele era o quê? Ele podia invadir e exterminar outras raças, né, e só colocar ali o que ele considerava ser um povo único, separado, né, o povo herdeiro aí da raça ariana, brancos, os olhos claros, enfim, isso. C. Segundo o texto, quais eram os principais inimigos do regime nazista? Eram os comunistas e os judeus. Aí justifica-se como? Justifica-se pelo trecho. Eu tirei o trecho lá do texto. A Alemanha tem todas as oportunidades de arrebatar a Ucrânia, a Rússia soviética, porque o comunismo é dirigido pelos judeus. Ora, a longo prazo, o judeu não saberia conservar o Estado potente. Ele não é um elemento organizado, não passa de um fermento em decomposição. Então, para ele, os judeus eram os caras, né, que dirigiam o comunismo, que eram quem fazia o comunismo funcionar. E a União Soviética e a Ucrânia eram comunistas, né? Então, para ele tinha que ajudar aí na eliminação dos judeus e eliminar também os comunistas. Atividade 2. Analise o texto a seguir. Aí você vai ler este trechinho aqui e tá lá perguntando: explique de que maneira o autor explica o triunfo do regime nazista na Alemanha. Porque eles repetiram o triunfo do regime nazista 2 vezes, né? Aí eu retirei parte do texto aqui.
que é o quê? É preciso alcançar uma dimensão social de uma experiência originária de sérios embates. Explica sobre o quê? Era o fruto da crise porque passava o mundo capitalista. Nessa mesma trilha, é preciso acompanhar a dimensão específica que o fenômeno alcança na Alemanha, onde a crise explode, ativa e torna agudos os problemas que já vinham muito antes. A tradição autoritária, o nacionalismo exacerbado e o racismo. Eu não sei nem porque tem esse na aqui, tá? Elimina isso. Mas você vai destacar aqui, ó, que era o fruto da crise, né? Principalmente a crise que passava na Alemanha. E quando isso acontece, o povo está mais propício a ter aí acreditar em líderes milagrosos, a ter assim uma recaída, acreditar no autoritarismo, no nacionalismo, pensar realmente que são os melhores para poder melhorar a situação, né? Porque a Alemanha vivia uma crise nesse período, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, né? Que perdeu território, teve que pagar pesadíssimas indenizações. Então, devido a essa crise, né, e a iminência de encaixar nesse meio aí, né, as teorias comunistas, e eles, né, não queriam que isso acontecesse, então eles começaram a acreditar nesses líderes que surgiam aí com uma tradição autoritária, com racismo e um nacionalismo exacerbado. Passando o olho aqui, eu vi onde eu tirei esse na. Eu copiei o trecho aqui do texto e colei aqui para ser a resposta. E esse na tá aqui do mesmo jeito, né? Desnecessário aqui. Então, enfim, faça um resuminho disso aí que eu falei e coloque aí na sua resposta. Atividade 3 é ler esse pequeno texto aí para responder aqui, né? Letra A. De que maneira Martim condena o Holocausto judaico? Os judeus são uma comunidade religiosa e não há essa tal raça judaica. Os nazistas ordenaram a eliminação de uma raça inteira que existia apenas em sua imaginação depravada, sem levar em conta quaisquer critérios objetivos como idade, convicções políticas, status sociais, sexo ou atitudes pessoais. Então, olha bem, quando falava assim, matar os judeus não eram uma raça, sim uma comunidade religiosa. Então eles criaram na cabeça que todos os judeus eram uma raça e vamos matar todo mundo. E foram aí para eliminar a população judaica. Então vocês pegam aí, se quiser fazer um resuminho, pode também, para responder aí. Letra B. Segundo o autor, o que colaborou para que o fanatismo antijudaico se transformasse em realidade? Eram motivados não por considerações políticas e econômicas, nem como resposta a um perigo real, mas exclusivamente inspirados por uma ideologia patológica que desafia a compreensão. A visão fanática foi transformada em realidade por uma burocracia implacavelmente eficiente, por uma moderna sociedade industrial e por homens que de muitas maneiras eram perturbadoramente normais e comuns. Então, para você ter uma ideia, essa visão fanática aí foram transformadas as mentes até das pessoas, eram chamadas pessoas do bem, que aceitassem aí esse fanatismo aí contra os judeus. Então, a resposta, né, que você pode colocar é só essa aqui, que está sublinhada. Então é isso, graças a Deus. Dessa vez foi muita atividade, muito falatório, mas chegamos ao fim. Beijos!